O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pancast, o podcast aqui da Rádio Jovem Pan Presidente Prudente. Hoje presente em nossos estúdios, o pré-candidato à Prefeitura de Martinópolis, Marcos Xavier de Almeida Passos Júnior. Nasceu em 26 de março de 1996, tem 28 anos. Filho do agricultor e pecuarista Marcos Xavier de Almeida Passos e da professora Andréia Silva de Almeida Passos. Atualmente é servidor público na Prefeitura Municipal de Martinópolis. No ensino fundamental, sempre estudou em escolas públicas como Adelaide César de Moura Bastos, Dr. Francisco Marques Bonilha e João Gomes Martins. Cursou contabilidade pública, aplicada à gestão municipal, formou-se técnico em administração pelo Centro Paula Souza. Formou-se também em gestão pública pelo Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo em 2022. Sua paixão pela política começou desde muito cedo, quando ainda criança, quando acompanhava os comícios e palestras em Martinópolis. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Jovem Pan, Marcos. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente vai rolar aí no YouTube, vamos ver quantas pessoas vão nos assistir, creio que bastante gente, né? E agora uma curiosidade que já chama atenção, acho que chama atenção de todo mundo. Quantos nomes você tem? Você tem 4 nomes? Isso. Marcos Antônio Xavier de Almeida Passos Júnior. Lá no Paraná, o pessoal fala que quem tem 4 nomes, ela dá um de galinha, né? Não, longe disso. Então, vamos começar aqui. A gente vai estar indo abordando por temas aqui referente à cidade. Você pode sempre estar fazendo suas considerações. Como muitos já de vocês acompanharam o Pancast, ele tem mais ou menos o mesmo perfil de perguntas para cada candidato, para que cada um possa estar explanando aí as suas propostas para um possível plano de governo quando realmente acontecer aí a candidatura ao executivo da Prefeitura de Martinópolis. Vamos começar pelo tema saúde, Adilson. O que você acha? Não, primeiramente eu queria fazer um lero-lero com o Marcos, né? Vamos lá. Para ele poder falar um pouco da sua história, que as pessoas que nos assistem, muitos não sabem, né? Você nasceu em 1996. Isso. Para mim ainda é um menino, né? E já está aí pleiteando o cargo de grande responsabilidade para a cidade, está à frente da cidade, que é o prefeito, né? Mas você é funcionário público? Isso, funcionário público efetivo. Trabalha na própria prefeitura? Sim. Já há quantos anos você está na prefeitura? Eu entrei em 2020. 2020. Isso. E você conhece, então, o mecanismo de funcionamento da prefeitura, né? Eu trabalhei em diversos departamentos, em diversas atribuições ali, porque o cargo que eu sou efetivo, ele tem uma atribuição vasta. É o bombril da prefeitura, né? Então, explica um pouco mais pra gente sobre esse cargo que você vem exercendo desde 2020. Eu sou concursado no cargo de operário e eu passei por diversos setores, né? Tanto trabalhei na saúde, já trabalhei na educação, trabalhei no setor de almoxarifado, ali, serviços urbanos. Então, eu tive várias ações em meio à cidade. E uma curiosidade, a gente estava conversando há pouco, né? Você é operário, faz tudo na prefeitura. Então, você acaba adquirindo conhecimento por onde você passa. Exatamente. E consegue ter a percepção de como é que é o mecanismo de funcionamento de cada departamento da prefeitura. Com certeza. E você, inclusive, exerceu a função de gari. Exatamente. Como é que é isso, cara? É uma situação gratificante pela profissão e você sentir na pele o que um gari sente no dia a dia, saber quais as dificuldades, a realidade. Então, você, como prefeito, então, poderia ter, de uma certa forma, entender como é que você pode, de uma certa forma, auxiliar o funcionamento da prefeitura, aquelas pessoas que fazem a prefeitura andar, né? Isso. Nessa oportunidade que eu tive, eu vi a vida de uma maneira... Disso, Poliane? Não sabia. Trabalhei como gari durante 1 ano e meio. E depois de ter passado por outros departamentos da prefeitura. Isso. Do almoxarifado, tudo, e foi para a rua para ser gari. Isso, e vereador e gari. Ele era presidente da Câmara de Vereadores. Isso aqui tá perto do povo mesmo, né? Entendendo as dificuldades da cidade. São circunstâncias políticas. Foi naquele biênio, eu saí da presidência da Câmara e subi atrás do caminhão de lixo. Foi assim, eu vi a vida
com outros olhos, uma maneira diferente, o qual eu aprendi muito. Aquela sensação assim, se te deram um limão, faça uma limonada. E ali eu comecei a prestar atenção em outros fatores. Inclusive, estudei todo o setor de meio ambiente, a coleta de lixo, o que daria para ser feito para melhorar, porque o município hoje tem dificuldade com isso, né? Nós não temos aterro sanitário, nós temos ali uma grande quantidade, aproximadamente 20 toneladas dia desses materiais, e nós sabemos que 90% deles poderiam ser reciclados. Então, e não é reciclado. Existe a cooperativa lá, que faz esse serviço, né? Mas, infelizmente, ainda a quantidade é pouca, visto do que onde a gente poderia chegar, né? De reciclagem. Você sabe que a gente já falou sobre essa questão de lixo várias e várias vezes aqui, e inclusive até da situação de uma instalação de uma usina de reciclagem de resíduos sólidos e também orgânicos, né? Que Isso. poderia se transformar em adubos e você, de uma certa forma, fazer com que a prefeitura pudesse fornecer adubos orgânicos para os agricultores da familiares. Uma compostagem, né? Compostagem. Isso, exatamente. Que é riquíssimo em fósforo, potássio, que fazem, de uma certa forma, a produção aumentar em muito. E você também tem a questão dos sólidos, né? Metais, vidros e todas essas riquezas do nosso vidro que podem ser reciclados e revertidos em alimentação para merenda escolar, Sim. alimentação para as instituições que precisam, enfim, uma série de fatores, né? Exatamente. É uma coisa que você, como pré-candidato a prefeito, já poderia começar a almejar um projeto do como é que vai rolar. Mas a gente vai falar de lixo depois, né? Sim. Vamos entrar então aí, Poliana. Bom, já que você também passou pela pasta da educação, vamos começar por ela então, aqui falando. A gente fez uma pergunta para a maioria dos candidatos, que é sobre a modernização das escolas. Foram adquiridos aí notebooks, climatização para salas de aula, né? Então, nessa última gestão aí, houve algumas atualizações. Mas, junto a essas atualizações e essas melhorias, vem também como manter isso, né? O gasto mediante tantos climatizadores, enfim, os custos de energia. Com todos esses aparelhos consumindo mais energia, aumentando os custos fixos, como seria a solução de uma situação como essa? É muito boa pergunta nesse sentido. Inclusive, essa transformação, esse investimento, nós fizemos enquanto eu estava na direção do setor. Nós adquirimos esses ares condicionados, o prefeito, na época, direcionou um recurso para isso, só que nós enfrentamos as dificuldades em que os prédios antigos não tinham as instalações apropriadas para receber essa carga com esses equipamentos. Nós fizemos ali a manutenção necessária, com muita dificuldade, porque prédios antigos, ainda alguns de forro, não são de laje. Então, com muito cuidado, com muito zelo, para que não aconteça algo indesejado. E aí, transformamos e conseguimos ampliar a climatização. O ideal é chegar numa 100%. climatização de 100%, né? Nas escolas, e isso não é custo, isso eu vejo como investimento, porque não é mais aquela luxo, não é, e o clima nosso é bem quente, os alunos ali, os professores, né, os funcionários estarão dentro da escola num clima agradável para poder, em condições melhores de aprender nesse sentido. Sobre a gestão, eu creio que em todo município ela deve ser cautelosa, né? Quando falta recurso, mas existem várias torneirinhas que dá para ser fechadas em Martinópolis. Nós vemos ali dentro da prefeitura muitas coisas que poderiam ser evitadas, economizadas, e com isso vai nos trazer recursos a investir no que realmente é prioridade em Martinópolis. Eu acho que dessa maneira nós podemos chegar muito longe nisso. Você acha que hoje, quantos por cento ainda faltam para poder ser assistidos com os aparelhos de ar-condicionado nas escolas? Falta muito ainda. Muita coisa. Falta muito ainda. A gente sabe que não esse investimento como você disse, é realmente um investimento, porque hoje na nossa região não tem mais como colocar o ar-condicionado como um luxo, né, Dilson? A gente tem falado muito isso. De maneira alguma. É impossível você ter atenção e estudar se você não tiver um ar-condicionado aqui na nossa região, né? Fica bem difícil. A gente sabe também que tem, até não somente por parte da educação, mas a educação tem sofrido muito com cortes aí por parte do governo federal, né? Como que fica essa situação? Na verdade, a gente quer saber, assim, como que tem sido, já você, desde o legislativo, esse envolvimento com outros, com, por exemplo, governo do estado, governo federal, como que tem sido essa sua relação? Olha, através dessa gestão de recursos e investimentos, uma parte que eu vou estar ali, se eleito, combatendo de frente, é a questão da merenda escolar. Porque muitas crianças fazem apenas aquela refeição na escola.
quando chega em casa, às vezes os pais estão trabalhando, às vezes não tem, até por outras questões financeiras, né, econômicas, não tem acesso a isso, né? Eu, quando aluno, nós presenciávamos isso, depois enquanto funcionário também nas escolas, as crianças ali repetindo a refeição e não pode vir com 4 quadradinhos de carne, 2 colheres de arroz, não, deixa a criança se alimentar. Então, 20 e poucos centavos para você oferecer um prato de comida, gente, pelo amor de Deus, isso é irrisório. Então, o município deve buscar, através de uma gestão, somar recursos para compor em convênio com o governo do estado e trazer uma merenda de qualidade às nossas crianças que estão ali na escola, que vão lá e que precisam desse... É o mínimo que eu acho que a gente pode oferecer, é auxiliar o governo. O governo está equivocado, ao meu ver, nesse sentido, de achar que o município pode... sozinho arcar com tudo isso, porque 20 centavos para oferecer uma refeição por aluno matriculado é um absurdo. É um absurdo. Como tem sido esse vai e vem, o seu relacionamento com o governo do estado e o governo federal? Enquanto vereador, nós ficamos aí de mãos atadas, né? Podemos fazer moções de repúdio, podemos fazer algo nesse sentido, mas seria realmente essa questão de compor com a secretaria um novo convênio e pedir, né, um reajuste, mas ele estabelece para o estado todo essa questão irrisória, né? Falando sobre funcionalismo, a briga maior é a implantação do piso salarial nacional para a categoria, que foi dado aí 7% na gestão do Marcos Freitas. No final do ano tem que haver um novo aumento aí que não foi, não tem ainda previsão aí na lei orçamentária anual, né? O que você pretende fazer? Diminuir a folha de pagamento? Como pretende resolver essa questão? Aumenta a carga tributária? Diminui a folha de pagamento? Como que fica essa situação? Olha, a gente não tá aqui para levar ninguém no papo, né? Eu sou assim, 8 ou 80. Eu sou bem direto em todas as minhas colocações, em todos os meus posicionamentos. Milagre ninguém vai fazer. Milagre não tem como fazer. Então, através da gestão, através dessas torneirinhas que eu disse que nós iremos fechar, para não ter excesso, para não ter mais cabide de emprego, que eu acho isso incrível. É um absurdo ter cabide de emprego e durante anos vai passando e sempre tem um que dá para tirar. Então, através desses recursos que nós iremos somar, nós conseguimos, através de um diálogo, que o poder do diálogo ele é fantástico, o diálogo já barrou guerras, né? A história nos mostra isso. Nós temos que sentar e conversar com os professores. Esses 7% foram concedidos desta maneira, porque o governo federal, de maneira irresponsável, sem avaliar a condição que todos os municípios tinham, através de uma portaria, concedeu 33%. Então, de repente, chega e fala, olha, a partir de agora você vai conceder 33% de supetão. Então, o gestor se vê ali de calças curtas, eu não falo só em Martinópolis, mas, né, todos os gestores ali nesse sentido, e sem saber a real condição financeira que você tem. E não estou questionando a questão da valorização do trabalho desses funcionários, desses servidores, que é inquestionável, né, a participação delas, porque nós sabemos a grande importância dos educadores em meio à sociedade, em meio à cidade ali de Martinópolis e em todo o mundo, né? Viu, Marcos, você foi vereador ou é vereador? Estou vereador. Está vereador, né? Segundo mandato. Essa questão, por exemplo, da cassação do ex-prefeito Marcos, né? Sim. Você se absteve da votação? Você esteve na votação? Não, eu estava afastado, né? Por conta de estar ocupando a direção do departamento. E em meio àquele procedimento, eu retornei à Casa Legislativa para compor ao grupo e participar desse processo. Certo. Uns veem como vitrine política, igual o ex-prefeito disse, e depois na tribuna ele acabou até pedindo desculpa porque ele falou que foi uma colocação infeliz da parte dele. Eu me vi ali por questão de grupo, certo? Sim. Uma terrível, porque o prejuízo para a cidade que isso causa, e agora está sendo demonstrado, parou a cidade. Parou a cidade. Deixa o prefeito terminar o mandato. O povo tem o poder de escolher novamente. E não foi comprovado. Indícios não comprovam. Então, assim, a penalização foi para a cidade e para o povo. Deixa terminar o processo. Está chegando ao fim da administração. Há 2 meses da pré-campanha fizeram isso. O povo tem o direito de escolher. 4.085 pessoas colocaram ele lá. 9 tiraram, com 2 suplentes que chegaram na Câmara em um único dia para tirar o prefeito numa votação? Então, essa questão, ele ainda, inclusive, tentou, acho que está pleiteando ainda na Justiça, né, para ver se ele consegue, mas já teve, de uma certa forma, negativado o encaminhamento do recurso, né? Sim, através de liminares e agravos, né, porque a pressa de querer que julgue, né, pelo fato dele acreditar que são apenas indícios, que não tem algo, foram negados
essa pressa de averiguar, né? Por enquanto. Pois é, e quem assumiu foi o Soró, né? Isso. Então, o vice-prefeito. por mais que esteja próximo da realidade, até você tomar cabo da situação ou você resolver alguma questão que é importante para o município, aí perde-se um ano, né? Quer dizer, o município acabou realmente perdendo praticamente um ano. Nós que estivemos lá, inclusive na direção de setores, nós sabemos que quando você chega num setor, até você se localizar, se compor, se organizar para gerir e colocar para funcionar, isso leva tempo, isso leva planejamento. Às vezes eu entrava 5 horas da manhã no setor e eu ia embora à meia-noite. Às vezes, sem almoçar, comia pouco, mas estava ali me preparando para o executar, para compor. Essa era a vontade de fazer a cidade funcionar. Porque realmente eu não entendo por que Martinópolis não funciona. Nós estamos vendo ali as cidades vizinhas progredindo, funcionando e Martinópolis ficando para trás. Então, assim, o atual prefeito, né, no discurso dele de posse, o qual eu não quis nem participar, porque eu não comungo com esse tipo de coisa. Disse que não iria perseguir ninguém, que a troca iria ser pouca, porque o time que está ganhando não se mexe. Então, ele concorda que a administração estava funcionando. Só que ele disse que ia trocar um ou outro e já está chegando quase o número de 20 servidores. Então, isso trava, porque encarregados e diretores que conhecem o procedimento, a hora que sai, o outro que chega, às vezes, nem estava no quadro, nem é servidor. Por isso que, se eleito for, nós iremos compor as equipes de encarregados e diretores com aproveitamento maior do quadro de servidores, tanto visando a economia de servidores que já recebem remuneração e também da valorização desses servidores que conhecem o setor e sabem o que deve ser feito. Essa questão do salário que você falou é relacionada à questão do magistério. E o governo federal deu um aumento e... Não, na verdade eu estava falando de uma forma geral para toda a parte do funcionalismo mesmo, né? Que foi concedido esse 7% agora na gestão do Marcos Freitas, correto? Não, para os professores. Somente para os professores, isso. Ok. Então, essa é uma bucha, né? Porque a cidade, você não consegue criar uma receita da noite para o dia, né? Você tem que, de uma certa forma, ser bastante... vamos dizer assim, um inventor, né? Mas nessa questão, por exemplo, Martinópolis tem uma aptidão voltada para o turismo por conta da represa Laranja Doce, né? 50 anos, presidente prudente de toda a região acaba indo passar fim de semana, né? Mas atualmente ela está bem esquecida, a verdade é essa, né? Aqueles ônibus que paravam antigamente em Martinópolis já não tem acontecido mais. Então, já migrando para o turismo agora, você é jovem, 28 anos, você assumiu, só para a gente fazer um adendo aqui, com 20 anos a Câmara Municipal de Martinópolis, certo? Isso. Você foi você está hoje ainda na função de vereador mais jovem do Brasil? O primeiro vereador mais jovem? Não, eu fui o vereador mais jovem a assumir a presidência de Câmara naquele momento. Eu fui o presidente de Câmara mais jovem do país. Mais jovem do Brasil, correto? Isso, certo. 2017. Então, você já está aí no seu segundo mandato, você é jovem, sabe, acompanhou aí, pelo menos o quê? Na sua infância, talvez, o quanto a represa Laranja Doce ali era movimentada. Sim. O que você acha que deve ser feito para Martinópolis definitivamente retomar aquele brilho das pessoas visitarem novamente o balneário, começar ali a fazer essa movimentação? Só para eu não perder o gancho ainda do assunto anterior e já entro no turismo, Martinópolis, se chegarmos até lá, ainda como pré-candidato, mas se chegarmos até lá, não terá um prefeito mendigo. O que eu quero dizer com isso? Alguns grupos políticos colocam a impressão de que nós temos que ficar batendo de porta em porta no Congresso, nos gabinetes, para pedir recurso. Só que os recursos que são oriundos de emendas parlamentares e convênios são muito bem-vindos para a nossa cidade. Sim. Isso é fato. Mas ninguém administra a sua casa contando com o dinheiro que seu vizinho ou que alguém vai te trazer no próximo mês. E nós temos um orçamento de mais de 120 milhões de reais anual em Martinópolis. Então eu quero ser um prefeito que, através de gestão e responsabilidade, vou me atentar ao orçamento que nós temos. Porque eu não posso administrar minhas contas contando que você, no próximo mês, vai me dar R$2.000 para eu pagar as minhas contas. Então nós temos um orçamento. A emenda que vir será muito bem-vinda. Olha, chegou uma ambulância. Opa, não estava contando, mas muito bem-vinda, nós precisamos. O dinheiro que eu ia destinar para a compra da ambulância, eu economizei. Então eu vou investir em outro setor. Agora, você ficar contando, olha, porque o deputado vai enviar, porque o deputado não. Falta gestão na cidade, isso é claro. 120 milhões dá para ser feito muitas coisas, só que tem diversas necessidades de serem supridas, né? E isso nós vamos regularizar com uma só palavra: prioridade. Quando se falta recurso, prioridade. O que para a população tem maior prioridade? O que a cidade precisa? O que a população espera disso? E é assim que nós vamos agir. A questão do turismo é indiscutível. Nós somos ali agraciados, abençoados por Deus com o turismo, algo natural que nós temos, um bem natural, que é aquele belíssimo balneário.
né? Falta zelo, falta planejamento, projetos de investimento ali, não coisas grandiosas, coisas que as pessoas às vezes vêm na política fantasiar para enganar o povo ali, levar. Não, às vezes uma coisa simples, entende? Nós estamos aí arriscados a perder o MIT, né? Que é o selo do município de interesse turístico. Nós estamos a menor pontuação. Por quê? Porque através desses 600 mil que vem anual, nós não conseguimos ali, né, quem estava, elaborar projetos que pontuem. Tem todo o mapa a ser percorrido, o que vai te dar pontuação ao município e o que não. Então, o município, ele recebe essa verba, só que ele tem que investir naquilo que vai trazer pontuação para que ele não perca. É um passo adiante para chegarmos, quem sabe assim, numa instância turística. E começa do básico. Sem saneamento básico no balneário, ninguém vai chegar à instância turística. Então, não adianta eu ir lá fantasiar, falar que eu vou fazer, que eu vou acontecer, não. Não, e às vezes não tem investimento no que é básico porque fica debaixo do chão. O esgoto não aparece. Você vê prefeito inaugurando esgoto? Você não vê, mas é essencial. Então, ali tem essa questão de saneamento básico. Nós temos a questão do turismólogo, que foi colocado e rejeitado pela Câmara, o projeto na época, que são, assim, itens a serem cumpridos. Questão de hotel. Como que eu vou levar um empresário a ter interesse em investir lá se eu não tenho a visitação? Agora nós temos pedágios, que as populações vizinhas, para chegar até lá, vão pagar pedágio. É mais uma barreira. O que motiva, de fato, a pessoa a sair daqui de Presidente Prudente, dos outros municípios, e ir até Martinópolis? Olha, eu vou em Martinópolis porque quando eu chego lá, eu tenho um local limpo, eu tenho um local adequado, as minhas crianças brincam com segurança. Ali é uma maravilha, então por isso eu vou até lá. Se não tem isso, com essas barreiras fica diminuindo, isso diminui o turismo. Você falou do pedágio, você tem ideia mais ou menos do quanto que arrecada esse pedágio mensalmente lá da represa? É sazonal, claro que não... Em um orçamento que apareceu na Câmara há um ano atrás, era uma média ali de 19 mil. Foi até dito esse questionamento, dentro de 19 mil por mês, né? Só que ele não... Isso, em funcionário. Então, e não tem assim... um investimento, porque o dinheiro do pedágio, a lei é clara, né? Ali foi no funcionário e na rodovia, manutenção da rodovia. E que, inclusive, precisa já ser feita a manutenção asfáltica nela, né? Então, assim, não pode investir o dinheiro do pedágio nos quiosques. Já foi tentado uma época mudar esse projeto, não foi possível, não foi aprovado, para investir lá. Só que nós temos, por exemplo, o turismo em Martinópolis. Existe o setor de turismo. O que ele fez? Qual é o planejamento dele? Fala uma ação, não é só festa, não é você fazer um show, não é só isso. É muito mais que isso. É uma coisa permanente. E onde está o nosso maior patrimônio turístico? É o balneário? A secretaria tem que estar lá. Nós temos que levar a Secretaria de Turismo para o balneário, em um prédio lá, e que funcione sábado e domingo. Né? Nós podemos organizar ali um calendário, terça e quarta folga, mas que trabalhe sábado e domingo, que receba os turistas, que oriente os turistas, que mostre as atrações turísticas e que esteja ali participando da zeladoria. Por isso, nós temos que ter encarregados e diretores competentes e compromissados em fazer uma Martinópolis melhor. O mínimo, às vezes, algo básico, você resolve uma situação que eles fazem uma tempestade em copo d'água. Ali daria para colocar redários, que nós temos ali diversas árvores, não teria isso. Um tobogã para as crianças brincarem. Nós reformamos a plataforma de pesca que estava abandonada, quase afundando nessa gestão. Nós criamos lá o Eu Amo Martinópolis, que foi o slogan que o pessoal vai lá e tira foto. Tudo isso atrás, são coisas simples, mas que as pessoas não poderiam ir com segurança fazer a prática da pesca. Não tinha um local de tirar foto. Nós temos um centro de eventos que foi construído lá, que não é bem aproveitado. Deveria ter ali um local com uma concha acústica para fazermos uma tardezinha do pagode, algo assim, para trazer turista, trazer esses ônibus de volta, eventos, limpar aquela praia, deixar uma margem de areia para que seja realmente praia durante o verão. O pessoal jogar um vôlei, acompanhar um show. Às vezes um professor de dança lá, vai lá, faz aquela com a turma, na areia, o pessoal participar tipo praia. Isso vai trazer um incentivo à população de volta. Limpar a represa, que ela está sendo ali assoreada perto da ponte, aquela água aí até na ponte, hoje já está ali tomada por mato. Então libera, até o terceiro quiosque lá, você não consegue entrar na água. Limpar, só que tudo isso precisa com responsabilidade, licenças ambientais,
para poder fazer. Se você fizer sem a licença, são crime ambiental que você pratica, né? Então tem todo esse cuidado na hora de executar. Essa questão da vegetação aquática, se você não coordenar um cuidado, ela toma conta da represa inteira. Exatamente. Ela só não tomou ainda da represa por conta das navegações que tem, né? De jet ski, de lancha, isso. que acaba, de uma certa forma, proibindo a proliferação. Mas aonde há uma pouca utilização e porque se é raso, as embarcações não vão, aí ela vai se aproximando e vai tomando a água, né? E vai acabando com a praia, né? Ó, ali nós temos pontos que eu já fiz até indicação. Pode ser colocado a questão de tirolesa, de você chegar na água. Nós temos ali uma mata no balneário que está sendo desmatada, invadida ainda, né? Isso aí tem que ser combatido, fiscalizado. Nós podemos, através de uma autorização, fazer um horto, fazer um aviário, uma trilha. Tudo isso nós temos lá. Com essa várias implementações que possam ocorrer, a gente parte agora um pouco para o lado, assim, falando sobre transporte público. Você acha que você vê a possibilidade, a possibilidade de implantar novas linhas de ônibus de forma ali rural urbana, para a represa, um benefício para moradores, para estudantes, não somente para a represa, mas também no que se refere aos distritos? Isso é um passo mais adiante. Né? Isso seria um sonho mais adiante. Nós temos prioridades no momento a serem regularizadas e pouco recurso para isso, né? Por quantas demandas que nós temos lá. Mas nós podemos sonhar, por que não? Né? Seria muito importante até para a locomoção, visitação desse pessoal dos distritos, né? Hoje o transporte que se tem em Martinópolis seria a saúde através das ambulâncias e para escolar com os ônibus e micro-ônibus que traz esse pessoal até a sede ali, que é para a questão escolar. Mas de circulares nós não temos nenhum no município ainda que funcione dessa maneira. Teremos que adquirir ônibus nesse sentido, né? E os funcionários para operar essas linhas. Porque o ônibus escolar ele não pode ser desviado de função de maneira alguma para isso. E falando sobre ambulâncias e indo agora para o tema saúde, e você também trabalhou aí dentro da saúde, foi um dos lugares que você passou. Como você vê hoje a saúde de Martinópolis? Precisa abrir mais UPAs, mais postos de saúde, estratégias? Como que está essa situação? Como você enxerga ela hoje na cidade? Também a questão de gestão, né? Essa administração última, comparada à administração passada, teve uma evolução, sim. Isso nos mostra a nota, né, gerada pelo sistema do governo de 3,7, 3,2 quando pegou para 8. Então, isso é uma evolução e ninguém pode colocar mentira no sistema. O governo, ele avalia. Então, hoje tem uma 0,8. Só que tem muito a ser feito, né? Tem essa responsabilidade que o prefeito ele tem que investir no mínimo 15% do orçamento na saúde. E ali tem que ser investido muito mais. São 25% da educação, 15% na saúde. Só que tem que ser investido muito mais na saúde. O que eu prezo ali? Que deve ser através de gestão. Uma direção e encarregados, coesos, compromissados em fazer essa gestão. O que a população espera? Um atendimento humanizado. Às vezes as pessoas chegam no posto de saúde, às vezes elas não entendem. E não tem como falar de saúde e não falar de educação. Né? Por quê? Porque os maiores problemas que nós temos em meio à sociedade é justamente pela falta de informação e pela falta de conscientização. Se as pessoas souberem como funciona o posto de saúde, para que ele serve, para que serve a Santa Casa, você vai procurar o lugar certo para aquele atendimento que você procura. Porque qualquer coisa já vai direto para Santa Casa. Então, aí quando você superlota as unidades de saúde ou superlota a Santa Casa, tem algo errado. Porque elas agem em parceria. Não funcionando na engrenagem. Não funciona. Então, às vezes, as pessoas andam de 2 a 3 bairros, atravessam para chegar numa unidade de saúde sem a certeza do atendimento. Isso nós temos que combater. E, principalmente, sem a certeza de que vai buscar o medicamento, que vai ter acesso ao medicamento que ela está necessitando. Porque muitas pessoas não têm condição de pagar o particular. E a gente se enquadra. E eu presenciei isso ali dentro do posto de saúde. De não ter condição. E quando chega lá, às vezes uma coisa pouca. Até lá na cidade você falar, eu vou falar aqui, o pessoal vai se... De pirona, o exemplo. Faltou de pirona, não tem. Mas nós temos que saber o porquê que não tem. A transportadora atrasou? Porque é o básico, é o mínimo. Então, assim, às vezes... medicamentos que o governo do estado manda. E o federal também manda, né, para a prefeitura. Manda. Aí tem a questão de licitação, tem a questão de atraso, que já teve uma época lá que criaram uma polêmica terrível, mas não era. Eu estava lá dentro, não era. Atacaram que era falta de gestão e não era. Era um atraso da transportadora. Aconteceu aqui em Prudente também. Todas, então. Mas assim, a informação tem que chegar. A informação tem que chegar. E nós, como representantes da população, porque vai cair nas costas de quem?
do prefeito no ponto final. Tudo é prefeito. Tem que ir lá, tem que fazer... mas nós temos que pôr a cara. Tem que ir lá fazer um vídeo. Olha, estou aqui, nós estamos tendo esse problema. É por isso, por isso e por isso. Já estamos trabalhando para solucionar, para resolver. Não é só em Martinópolis. Esclarecer. Uma população esclarecida, ela não vai atrás de ignorância. E ali em Martinópolis, a sujeira que tem na política, uns usam dessa articulação, para queimar o outro. Isso é terrível, porque todo mundo perde. A cidade inteira perde com isso. Então, na saúde, o atendimento humanizado, a certeza do atendimento. Nós faltamos ali com muitas especialidades. Por exemplo, um pediatra. Nós temos falta de um pediatra, de um geriatra, de um neuro, de um oftalmo. Por quê? Porque a nossa saúde ali é sob rodas. Você busca Presidente Prudente, você busca Adamantina, você busca Rosana, você busca Jaú, você busca uma região toda para ser atendido. É claro que quando se há necessidade de uma alta complexidade de exames, cirurgias complexas, tudo bem, nós não temos essa estrutura. Sim. Mas o mínimo, o básico, nós podemos, através do investimento, criar salas especificadas, por exemplo, a mamografia. Eu sei de pessoas que 4 horas da manhã estão no ponto de ônibus, esperando para ir em Presidente Prudente fazer um exame de mamografia, coisa rápida. E ali ela chega 5 horas da tarde, chega à noite, que eu já estive uma vez, eu estava num cachorro-quente lá, num lanche, e a pessoa chegou para comer um lanche lá, olha, eu não comi nada durante o dia, estava imprudente, fazer um exame, saí 4 horas da manhã, cheguei agora, tô aqui jantando para ir para casa. Isso é terrível. Absurdo. Se nós temos ali, foi orçado um equipamento de mamografia, 350 mil na época ali, 380. Poxa, com um investimento, um orçamento de 120 milhões. Vamos construir uma sala, colocar... É claro que tem todo um aparato para isso, para que funcione de maneira correta. O servidor, né, capacitado para fazer esse exame ali, para evitar esse desgaste. Ah, mas está gastando com esse equipamento, vai gastar, vai ter que pagar um especialista que hoje não se paga? Poxa, mas você está gastando com ônibus, você está gastando com combustível. E está fazendo sofrer a população de ter que ir até lá, o desgaste, passar um dia inteiro. É pior, então, isso é investimento. Amanhã, o importante de estar na cidade, de não ter saído do meio da cidade, do meio da população, é nós termos acesso ao que realmente o povo precisa. E não é bicho de 7 cabeças. Não é bicho de 7 cabeças. É saber. Outra ideia que nós temos, eu não tenho problema nenhum em demonstrar isso aqui, que se nós não vencermos a eleição, que for outro candidato, eu não tenho problema em expor as minhas ideias aqui. Que eles copiem. Porque se copiarem, será bom para a cidade que ganha com isso. Medicamento em casa. Nós temos motoristas, nós temos motos na prefeitura. Faz uma farmácia municipal para aquelas pessoas acamadas que nós temos, idosos que não têm condição de se locomover até lá. O motorista vai levar, com a receita, o agente de saúde já faz, o médico já faz ali no atendimento, já tem conhecimento da comorbidade da pessoa, não tem condição, facilita. Leva o medicamento dele na casa, já sabe que todo mês é aquele medicamento, já sabe onde que é, conhecem pelo nome a pessoa. Vamos fazer isso. Por que não? O que impede para essas pessoas não tem condição de locomoção, facilita e muito. Só quem passou por uma situação dessa, quem teve alguém na família, sabe o que esse pessoal precisa. E é coisa básica. Você acha que, por exemplo, a presença de um médico nas unidades básicas de saúde ou nos postos de saúde é importante? Porque hoje deve ter o quê? O clínico geral? Isso. Ou não tem também? Geralmente é o clínico geral. Geralmente seria isso. De levar um pediatra para uma situação dessa, outras, geriatria. Ainda interessante essa questão da especialidade. E um assunto que o senhor me lembrou agora, nesse gancho eu fiz um projeto, enquanto vereador, que foi rejeitado pela Câmara, e eu acho isso terrível para Martinópolis, a farmácia 24 horas. Nós temos a lei hoje que proíbe uma farmácia abrir 24 horas em Martinópolis. É uma lei municipal. É uma lei municipal. Por quê? Porque ela é gerida por um plantão de farmácias. Eu combati por 2 vezes e foi rejeitado por 2 vezes. Expandiram para 2 farmácias. Mas nós temos empresários que querem ir para lá. Isso é livre concorrência, gente. Quem é administrador sabe. E quem ganha a cidade Você tem que ter um bom atendimento, a qualidade do seu atendimento, você vai fidelizar clientes. Mas nós temos que dar oportunidade a Martinópolis. Crescimento, desenvolvimento, tem que abrir a mente para isso. Está chegando mercados em Martinópolis, está dando oportunidade, isso para todo mundo é bom. Eles ampliam o horário de atendimento, eles reduzem o preço. Quem que ganha é o povo. E profissionaliza a cidade, né? Muito. A questão da farmácia, votaram contra. Criança, por exemplo. Criança é danada para dar a febre à noite. Aí, quando tá de noite, tá fechada as farmácias, vai pra Santa Casa, a criança lá com febre, às vezes com vômito, aquela gripe, a criança fica enjoadinha, não deixa os pais dormir, porque tá passando mal realmente, vai pra Santa Casa. Vai passar pelo médico, vai prescrever a receita, muitas vezes não tem ali o atendimento. Vai esperar amanhecer essa criança, ou vai vir pra Prudente comprar.
Porque aqui tem farmácia 24. Olha o absurdo. Quando eu fiz essa lei, eu não tô pensando em mim somente. Porque eu também sou cidadão, também posso ficar sem essa oportunidade. Mas na população de ter esse acesso 24 horas. Então, nós temos que fazer a cidade crescer. É uma mentalidade fechada que durante anos não acontece. Eu sou um dos poucos jovens, porque ali o censo mostra que de 28 mil foi para 29.900 habitantes. 24.900 hoje. Estão indo embora. Fazem curso, se preparam, mas não tem oportunidade ali. E eu sou um dos jovens que ficou e que luta para que essa cidade cresça. Só que são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Que aparecem, que têm a receita de tudo que sabem fazer e a cidade não destrava. O que a gente percebe nessa analogia que você faz é você poder pensar na cidade e, ao mesmo tempo, pensar na população para essa cidade que você está pensando, né? Porque o que a gente percebe muito, não é só um caso fechado, isolado de Martinópolis, mas é um caso da questão política brasileira, né? Chega-se no momento de pré-candidatura, aparece, como você diz, 1001 falando 1001 coisas, mas você vê todos falando em prol da cidade. E você é o primeiro que aparece aqui falando em prol da população, em atender a população, em entender a situação, por exemplo, de detalhes nessa questão da saúde, Sim. de exames, Sim. na contratação de médicos, nas questões que envolvem, nós falamos do turismo, como é que a pessoa vai poder desfrutar daquele balneário, de criar alternativas que possam ser feitas, né? Essa é uma questão bastante interessante, porque não pense só no objeto, né? Pense no subjeto, né? Ó, eu vou até entrar em outros dois assuntos importantes, se me permite, só para completar essa fala. Quem conhece mais a sua casa? Eu ou o senhor? Lógico, sou eu, né? Então, se você está dentro da cidade, você conhece a realidade. O meu discurso aqui mostra isso. Que eu estou em meio à população. Eu sei do que a população anseia. Por exemplo, na eleição. Na eleição para deputados, vem os deputados de fora, às vezes a gente apoia porque recebe ali um trator, igual recebi 2 tratores e tal. Nós vamos agradecer, pedindo voto e votando nesses deputados. Mas isso é errado. Quem conhece a nossa região? Por que nós não temos um deputado federal? Marília, por exemplo, a região de Marília, riquíssima, está crescendo, desenvolvendo. Tem 3 deputados federais. Cada deputado federal tem ali, no mínimo, 24 milhões para investir nas suas bacias, que eles chamam de bacias. Aí, quando recebe 1 milhão desses deputados aqui, parece que é uma glória. Parece que, nossa senhora, nós somos a 2ª região mais pobre do estado de São Paulo. Nós não temos representatividade aqui, que conhece a realidade do povo. Nós temos um deputado estadual. Mas nós não temos nenhum deputado federal que vai investir aqui realmente. Por quê? Porque eles levam um montante maior para a região deles, para a bacia deles. E nós vamos continuar sem esse desenvolvimento. Então é importante acreditar em pessoas que estejam junto de nós, não que venham apenas nesse período oportuno. Jogar a tarrafa. Exatamente. Pra gente, você falou muito sobre a questão dos jovens que não ficam na cidade. E eu acredito também que uma coisa que hoje para os jovens aí é muito importante é a questão do esporte também, né? A gente sabe que é o esporte e a educação aí que transformam vidas, transformam gerações. A gente tem, vocês de Martinópolis têm grande conquista no handball, no vôlei, no futsal, também no regional de futebol, karatê, judô, são aí alguns dos destaques que vocês têm dentro da cidade. O que seriam de ações planejadas para que vocês possam despontar ainda mais dentro dessas modalidades? Olha, o esporte ele precisa ser recuperado em Martinópolis. Eu vou ser bem sincero nesse quesito. E não tem como falar de esporte e não falar de saúde novamente. Vocês vão entender o porquê. Martinópolis, por exemplo, eu acompanhei os jovens nos jogos regionais, já fiquei em escolas, né, ali durante os jogos regionais, acompanhei alojamento, acompanhei a nossa ginástica artística, que também é esporte, que foi medalha nesses jogos regionais. Fiquei emocionado em ver aquelas meninas competindo, né, com toda a região ali recebendo medalhas de campeãs. Isso é excelente. O esporte não pode ter a visão somente. É claro, o futebol, o Brasil é o país do futebol, mas não só o futebol. Como você disse, o handebol, o vôlei, o basquete que nós temos lá, nós não temos uma quadra específica para isso, do basquete, por exemplo. Né? Uma meia quadra que seja num bairro, o pessoal ir lá treinar e jogar. Nós não temos, então falta essa estrutura, falta essa motivação de realmente eles sentir, não, aqui nós temos. E categoria de base, que é pegar um martinopolense pequenininho e começar. Temos algum trabalho ali, tem os professores que fazem, ampliar isso, o interesse dos jovens. E por que a saúde? Porque o jovem, ele ocupa a mente dele.
praticando o esporte. É uma terapia. Às vezes aquele que tem a pretensão ali de se tornar um esportista reconhecido, ele vai se empenhar naquilo. Então ele vai sair da escola, na parte da tarde ele vai jogar bola, ele vai praticar, ele vai se empenhar nessa questão e ele vai ocupar a mente dele. Porque nós temos ali, quando fica ocioso esse tempo, alguns vão para o caminho errado. Alguns vão ali para o caminho das drogas, muitas vezes. Então, essa oportunidade, você evita uma série de problemas. Nós temos muitos jovens, por N questões no município, né? Entrando em depressão. Até amigos próximos nossos, que nós buscamos conversar, porque isso é uma situação grave. A pessoa, às vezes, ela está ali naquela situação, por dentro, ela está presa, ela continua sendo a mesma pessoa. Quem passa por isso sabe. E depois tem igual um amigo meu recente que se recuperou de uma depressão. E eu nunca abandonei. Trocando mensagem, às vezes ligava, conversava e ficava ali ouvindo ele no telefone. E hoje ele se recuperou. Ele fez o tratamento, ele buscou e ele se recuperou. Isso não tem preço para ninguém. Então o esporte ele pode salvar vidas nessa maneira, nesse sentido. Desde que haja um olhar para isso. Comprometido dessa maneira. Então isso é muito interessante. Se você vê, é uma rede. A prefeitura, os departamentos, é uma rede. Estão interligados. Uma precisa da outra. E no esporte não é diferente. Viu, Marcos? A gente, mudando um pouco o nosso direcionamento, existe algum projeto, você tem alguma coisa em mente com relação à questão de você atrair empresas para Martinópolis, atrair até mesmo pequenas indústrias, ou investir em alguns nichos que já se mostram presentes na cidade para que possa, de uma certa forma, criar divisas e também empregos? Não tem como falar em desenvolvimento de Martinópolis e não citar a empregabilidade e o turismo. O desenvolvimento de Martinópolis está nitidamente nessas duas questões: empregabilidade e turismo. Eu vejo um prefeito, não sei se eu posso comentar aqui, mas eu gostaria de elogiar o prefeito, ex-prefeito de Regente Feijó, mas que está ali envolvido, o Marco Rocha. O polo industrial de Regente Feijó. Empresas grandes que saem de Presidente Prudente e vão para lá. O prefeito tem que dar incentivo. O empresário, você sabe que na gestão pública, você administra, gere recursos para trazer benefícios à população. O custo é um imposto que é pago e você transforma isso em prestação de serviço. Isso é o benefício. O empresário não. O empresário ele visa lucro, ele vive disso. E qual que é o incentivo que vai fazer esses empresários virem para Martinópolis? Qual que é o incentivo? Então, assim, um local organizado, bem localizado, o incentivo fiscal, às vezes você faz ali o documento para isentar ele de algum imposto durante algum período. Nós já perdemos empresas, que é histórico, a Coca-Cola, que queria se hospedar em Martinópolis, e perdemos nesse sentido. Então, o prefeito ele tem que ter a mente aberta. Você pega e isenta o empresário durante 10 anos, 15 de um imposto. A prefeitura deixa de arrecadar durante esses 10, 15 anos. Mas, de pronto, ele vai te dar 100, 150 empregos que vai te movimentar. São 150 famílias, meu amigo, empregadas, que vão fomentar o nosso comércio, que vai girar a economia dentro do município. Isso é excelente, porque a pessoa... Isso tudo está interligado, porque se a pessoa tem condição, ali ela vai alugar uma casa melhor para ela vai ter uma condição de vida melhor, ela vai comprar um remédio, às vezes, na farmácia, vai desafogar um pouco o posto de saúde, ela deixa de receber uma cesta básica na assistente social, no serviço social, e já vai para o mercado, você já abre a oportunidade de ajudar mais pessoas. Então, isso tudo é benefício. Eu não posso ficar focado só naquele imposto. E depois de 10 anos, 15, tendo toda essa empregabilidade, você vai receber o imposto. Mas o benefício é pronto, é lógico, é naquele exato momento. É a visão de Regente Feijó. Você de fato tem toda a razão. Porque a gente sai daqui de Prudente, você já chegando ali nas margens da rodovia, grandes empresas que já de imediato já tem esse reflexo de empregabilidade, e muitas já estão ali já mandando impostos, ISS. Exatamente, mas a mentalidade da gestão competente, aberta ao diálogo, de trazer, de buscar esse incentivo. Nós estamos muito mais bem localizados que a Regente Feijó. Homero Severo Lins, Assis Chateaubriand e Raposo Tavares. Passa tudo por ali. Aqui é o corredor do Paraná, Mato Grosso, para chegar na capital.
Imagina e não é aproveitado. Você citou o exemplo da empresa, a companhia Coca-Cola. Nós perdemos a Coca-Cola, foi para a Regente, está no Espigão. Agora imagina quem tem e vê elas correndo pelos dedos, tocar de Presidente Prudente e indo embora para a Regente, para outros lugares. A dor é maior ainda, né? Exatamente. Você não chegou a ter, e quem tinha acaba perdendo, a saudade dá mais do que a gente pode imaginar. E eu digo isso porque nós sabemos da importância, né, de ter mais uma empresa. É muito bem-vinda. Marcos, chegamos ao final do nosso podcast. Pode mencionar, por gentileza, as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, para mim é muito valiosa essa oportunidade que foi me dada nesse dia por vocês, né? Agradeço de coração. E convido a população, né, nessa pré-campanha e durante a campanha eleitoral, se Deus quiser assim permitir, que observem as ações. Você não conhece uma pessoa somente pelo discurso dela. Você se mede uma pessoa por suas atitudes. Por suas atitudes, principalmente. Que às vezes o cara fala bonito, mas ele não pratica aquilo. Então, observa as ações. Você vai conhecer quem realmente vai ter compromisso com a cidade. E a cidade ali precisa disso. Precisa dessa atenção e de responsabilidade. Então, a questão é essa. Basta a população. É democrático. Tem aqueles, olha, eu não voto em você, eu voto em fulano. Tudo bem. Tudo bem. Você tem o seu direito, a democracia te garante isso. Mas eu peço que, através de uma análise responsável, do amor que nós temos por Martinópolis, a população consiga, de fato, ter essa análise do que você quer para a cidade, do que a cidade precisa. E o diálogo é isso, o político é isso, é conversar, é discutir um caminho melhor para uma Martinópolis, um amanhã, né? Igual nós usamos sempre, nós queremos, assim, um tempo novo. Chega, Martinópolis está clamando por mudança. Martinópolis tem isso. E eu não me impus candidato a prefeito. Eu não me coloquei como candidato a prefeito. Eu venho da escolha de um grupo que se reuniu na reunião. Eu fiquei muito feliz. Venho me preparando para isso durante os anos, né? A formação tanto acadêmica quanto a formação ali da prática, de estar envolvido, de saber o que precisa. E esse grupo, numa reunião com praticamente ali 60 pessoas filiadas, foi unânime a minha escolha. Isso me deixou muito motivado e aumentou a minha confiança e a minha coragem de lutar por isso, de buscar uma cidade melhor. O que eu quero manter e ouvir, porque o prefeito, quando eleito, ele se distancia da população, ele se distancia dos grupos. E eu não quero. Eu quero manter próximo para saber ouvir, com humildade, ouvir os conselhos. Por quê? Porque não adianta você se fechar na prefeitura por aqueles, ei, prefeitão, parabéns, você tá acertando, você é o cara. E, na verdade, você não tá. Então, você ouvindo, isso é muito bom. A oposição até. Porque a oposição, quando ela é saudável, ela te mostra seu erro. E você tendo humildade para reconhecer, não, realmente, nós podemos melhorar isso aqui. Você vai, e errar vai, porque é ser humano, todo mundo erra. Aquele que não erra, eu falo que é um alienígena. É melhor você errar tentando do que você exatamente. Não errar. E quando errar, a própria lei, você reaver seu erro, você se corrige e você demonstra. E outra coisa, a transparência me garante isso. Uma coisa que eu falo que é uma vontade minha, é chegar no final de um ano de administração, você ir numa praça pública com os seus diretores, em um telão, demonstrar para a população. Nós pegamos a cidade dessa maneira, nós tínhamos tanto em caixa, nós fizemos isso na saúde, isso na educação, é o dinheiro de vocês. Isso aqui é uma resposta minha, um compromisso meu em demonstrar transparência dentro do município, para que vocês não caiam em conversinha, em alguém que venha aqui tentar queimar a administração, mas sim na transparência, na responsabilidade de chamar essa responsabilidade de falar, tô aqui por vocês, não é vocês e eu, somos nós lutando por Martinópolis. Só assim nós vamos conseguir fazer um amanhã melhor, um tempo novo igual a gente usa. Muito obrigado. Desejo sucesso para você, desejo que Deus te abençoe, te ilumine nos seus caminhos e que te dê bastante sabedoria, né? Porque você é à frente de coordenar uma cidade. Se você não tiver a sabedoria de Deus, você certamente vai se dar mal. Ninguém chega a lugar algum sem Deus, né? Então sem você fé. tem que ter sempre esse planejamento voltado e embasado nas questões espirituais de Deus, né? E eu vejo que você é um menino de bom coração, novo ainda, tem muito sangue para dar pela cidade, né? Com certeza, bastante força aí, que talvez seja o que a cidade realmente precisa. Então, agradecemos a sua participação, a participação do atual vereador da Câmara de Martinópolis e pré-candidato à Prefeitura de Martinópolis, Marcos Xavier. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.